As práticas pagãs, rituais, todo tipo de sincretismo, de ocultismo que temos hoje, inclusive aqueles que estão velados nas religiões, não surgiram de pouco tempo, não pertencem à nossa era. São práticas milenares que remontam ao início dos tempos. Nós vamos entender hoje o que é que a Bíblia diz sobre magia, sobre feitiçaria, ocultismo. Inclusive dentro das igrejas, nós temos muitas e muitas práticas que, além de não serem bíblicas, são práticas herdadas das feitiçarias antigas que aconteciam desde a época do Império Babilônico e foram se originando no Egito, na Grécia e em muitos outros povos, criando, misturando e adquirindo todas essas práticas, formando assim um grande conglomerado de sincretismo religioso. A mágica nos tempos de hoje, ela parece ser ilusionismo, mas nos tempos antigos ela era fundamentalmente espiritual. Ela buscava poderes em outros mundos. E é interessante perceber que era muito comum, era cotidiano nos povos antigos, inclusive eles tinham chamados de espíritos protetores que chamavam até de daimons, que hoje a gente conhece como demônios. Na visão dos gregos era diferente esse tipo de espiritualidade, não como vemos hoje. E eles abordavam isso como até mesmo espíritos protetores, o que a gente conhece hoje como anjos da guarda, que não é bem por aí, espíritos guias, e muitas religiões africanas têm essa conotação de ter um espírito protetor, um espírito guia, para quem você bate cabeça. Os papiros antigos egípcios, deuses mesopotâmicos, todos eles trazem esse tipo de conotação. Nós vemos isso se evoluir para uma adaptação no cristianismo moderno, aonde o catolicismo absorveu essas culturas. E aqui é interessante entender que no meio cristão evangélico isso é muito comum. Por exemplo, nós vemos que as práticas de tradições antigas nos cultos, como água benta, que na verdade é água ungida, o óleo, o sal grosso, e todos esses utensílios são usados também, além de abençoar lugares, pessoas, objetos, são usados em recipientes para colocar nomes de pessoas que você quer abençoar, supostamente, coloca dentro e ali fica como uma espécie de molho ritualístico. O interessante é que essa prática, milhares de anos atrás, já era usada por vários povos pagãos, celtas, druidas, os egípcios. Muitos povos usavam essas práticas e até hoje é usada em algumas magias. Você pode encontrar em cemitérios potes onde vai ter vários nomes mergulhados, dentro de boca de sapo e por aí vai. São inúmeras as formas usadas. É claro que nós não vemos isso em nenhum canto das Escrituras, Deus nos instruindo a fazer. Antes de mais nada, eu vou ler rapidamente o que é que Deus diz ao povo de Israel quando ele vai entrar na terra prometida. O Senhor já adverte, porque aquela terra estava cheia desses ritos. Quando entrardes naquela terra, isso o Senhor falando, Deuteronômio 18, verso 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo teu filho ou tua filha. Isso é porque alguns sacrificavam os filhos a vários deuses, Moloque, em troca de algum benefício, em troca de alguma prosperidade. E aqui ele continua dizendo: nem adivinho, prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro,
nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aqui ele está falando quem consulte os mortos é qualquer coisa relacionada a falar com quem já morreu. Se você está adorando algum santo, alguma imagem de santo, você está consultando os mortos. Você está chamando alguém que já morreu. Se você quer conversar com um familiar que já morreu, seja conversando no cemitério, quando vai visitar a tumba e fica conversando, isso também é consultar mortos. Você está querendo uma comunicação com um falecido. Imagens de santo, qualquer coisa. Se você quer saber onde a pessoa está e procura um vidente ou qualquer coisa, também está encaixado nessa de consultar mortos. Aqui ele dá mais características, só que não é só nesse momento. Ele vai também para o livro de Levítico, capítulo 20, e também tem no capítulo 19. Aqui ele vai dizer, vamos logo para o capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele também vai dizer no 20, verso 5 até o 7. Então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque, aquela entidade que eu disse. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui ele está sendo bem claro acerca do que ele pensa sobre essa situação. Nós vemos no Novo Testamento acontecer com algumas pessoas que queriam expulsar demônios ou que praticavam a feitiçaria. Tiveram seus livros queimados, foram repreendidos em público, sofreram ataques demoníacos. E é bem claro que o povo não entende como funciona o mundo espiritual. Nas igrejas, além dessas práticas pagãs que eu citei aí, o sal, aquele sal bento, água benta ou água ungida, dependendo da denominação que você for, óleo, né, o azeite, ficam tentando criar coisas onde a Bíblia não diz, mas que no passado todas essas práticas ocultistas já existiam e estão apenas passando de crença em crença. Tem aquela prática também antiga de queimar papéis e que até hoje é usado na feitiçaria como um todo. Você coloca nomes, você coloca pedidos e isso é usado associado a muitas outras coisas, muitos outros itens. Se faz com uma espécie de benzimento, coloca velas, você coloca oferendas ao redor. E isso aqui, de uma forma mais simplificada, está sendo usado nas igrejas, quando se coloca nome de pessoas no papel que estão com algum problema espiritual ou material e se queima na intenção de destruir todos esses problemas. E nós sabemos que não é assim que se resolve problemas, biblicamente falando, pelo que Cristo nos ensinou. Então, por que é que essas denominações estão usando práticas de feitiçaria dentro das igrejas? Veja o óleo, veja a água benta, veja o sal, veja a queima de papéis com o nome, ou até pega esses papéis e mergulhar dentro de água benta, de óleo, desse azeite. E também sacrifícios. Antigamente havia sacrifícios. Hoje, como estão interessados em dinheiro, estão fazendo sacrifício de valores. Você dá seus bens ou você dá quantias monetárias em troca de determinadas bênçãos. E tem também aqueles nomes mágicos que vão utilizar, orações mágicas. As pessoas pensam que vão resolver, vão abençoar o lugar, vão se livrar de algum mal apenas por repetir
orações. Um Salmo 91, um Pai Nosso e por aí vai. Só que Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele foi bem claro em dizer: não faça como os povos gentios fazem, como esses pagãos vão fazer, que acham que por muito repetir serão ouvidos por Deus. Mas Deus sabe, antes de você pedir, o que você quer. Então Deus não é surdo. Esse muito repetir aqui não vai gerar nada. Repetir a oração pronta. Muitas pessoas oram o Pai Nosso, repetindo o Pai Nosso, achando que aquilo ali é uma receita de bolo, que é a solução de qualquer problema espiritual. Aquilo ali é só um modelo para você se basear e fazer sua oração, porque a oração é uma conversa com Deus, não é repetição. E as pessoas se enganam que qualquer oração dessa, bíblica, de Pai Nosso, de Salmo 91, Salmo 23, é uma espécie de amuleto, de patuá, de talismã protetor. Mas não é. Isso aqui não protege ninguém. Um exemplo é que pessoas exorcistas no Novo Testamento usaram o único nome que é sobre todo nome, que através desse nome todo poder se submete, que é o nome de Jesus. Eles usaram esse nome e não funcionou, porque não é o nome em si, é a pessoa que vai usar esse nome. Se você não tem autoridade, se você não tem a capacidade de atrelar esse nome a si, você não é um receptor desse nome, se torna inútil, porque você não tem nenhuma autoridade para se referir a essas entidades. E esse é que é o problema. Aqui nós vemos que as pessoas utilizam objetos abençoados, né, como uma espécie de amuletos, de talismãs para colocar nas suas casas, ou até mesmo no pescoço, né, símbolos esses que inclusive são pagãos e antigos. Por exemplo, você já viu aquele olhozinho azul? É azul com branco, aí tem uma bolinha preta no meio, um olhozinho mágico aí. Você vê, por exemplo, aquelas pimentinhas. Tem umas pulseiras que o pessoal usa com as pimentinhas, né, vermelhas, com esse olhozinho, com uma mão de cabeça para baixo, uma mão assim. Isso aí também é antigo. Isso aí é pagão, é ocultista e muitas pessoas nem imaginam. E tem outro símbolo, é aquele trevo de 4 folhas. Isso aí é uma outra tradição antiga de sorte, né? O pessoal usa um rabinho de coelho e muitos outros materiais que são tradicionalmente usados para esses fins. E milenares, diga-se de passagem. É importante lembrar que a adivinhação ela é usada na própria igreja como disfarçada de profecia. Então eles querem deixar a palavra de lado e usar de adivinhação, de falar sobre a sua vida passada, a sua vida presente e querer prever a sua vida futura. Isso não é profecia. Isso é adivinhação. Nós sabemos que Cristo disse que a lei e os profetas encerraram em João Batista. Mas nós temos aí um resquício dessas coisas acontecendo em Atos, na época da igreja. Só que você tem que entender que ali é o revestimento de poder inicial para a igreja, que era muito pequena, crescer. Depois de um tempo, esse mesmo pessoal que estava revestido de poder passou a não operar mais milagres, passou a não fazer mais nada, porque foi momentâneo para dar o impulso inicial. E isso houve um cessar, houve essa falta do controle, passando a vigorar apenas a vontade e o desejo de Deus fazer milagre quando Ele quiser. Ali eles detinham o poder automaticamente. Agora não, você ora e pede a Deus que, se for da sua vontade, aconteça.
muitas pessoas não entenderam essa transição. Não entenderam as regras iniciais que foram dadas. Por exemplo, Simão o Mago, ele era chamado naquela época, naquela região, de o grande poder. Então ele foi repreendido, salvo engano, por Pedro, e ali ele queima depois os seus pergaminhos. Você vai ver queimas de livros de magia em Atos 19, e também espírito de adivinhação enchendo a cabeça de Paulo lá em Atos 16. Simão, aqui tem um Elimas, tem um Bar Jesus também, que vai ser adivinho, lá no capítulo 13. E esse Simão, o mago, em Atos 8, chamado de o grande poder. Tem um verso bem interessante aqui, do livro de Isaías, capítulo 8 de Isaías, verso 19 e 20. Ele diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, e os que cochicham e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? E ele continua dizendo, ele faz uma pergunta: a favor dos vivos se consultarão os mortos? Por que é que os vivos vão consultar os mortos se eles já têm um Deus? Será que Deus não é capaz de resolver? Mas mortos sim? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, jamais verão o amanhecer, jamais verão a luz do amanhecer, a estrela da manhã. Aqui Deus pergunta: por que é que Israel está consultando os mortos se eles têm um Deus? Se assim eles continuarem, eles não vão ver o amanhecer do dia. Ele está sendo bem claro aqui que se eles continuarem nessas práticas, todos morrerão e não mais tornarão a vida. É muito claro perceber que as igrejas, de um modo geral, estão fazendo todas essas práticas. Estão consultando tudo, menos a Deus. Estão consultando adivinhos, profetas, nessas igrejas. Objetos sagrados, abençoados, ritos e práticas pagãs, mas não consultando a Deus. E aqui a advertência que ele dá é: se vocês não procederem da forma correta, se não se voltarem para mim, vocês não vão ver a luz do amanhã. Vocês vão morrer cegos em escuridão e trevas e permanecerão assim eternamente. É um alerta para todos aqueles que acreditam que a Bíblia é real. É um alerta para aqueles que brincam com essas feitiçarias. Eu espero que tenham entendido, meditem nesses versos e nos veremos nos próximos vídeos.